Arro, queridos Kins planetários do mundo todo que estão acompanhando esse evento maravilhoso chamado Time Shift 2020. Quero agradecer a todos vocês que estão participando, agradecer toda a sua atenção e dedicação, agradecer a todos os participantes que tiveram se aventurado, né, a gravar suas conferências para a gente poder estar junto aqui fazendo esse evento maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Mota, eu sou estrela ressonante, eu sou nascida no Brasil, criada no Brasil, mas eu vivo há mais de 20 anos na Patagônia, Argentina, que foi o lugar que recebeu o primeiro experimento de organização social baseada no tempo, que foi realizado em Epugém, aqui na Patagônia, durante os anos de 2000 até 2013, que foi um experimento de vivência completa dentro dos códigos da lei do tempo. Eu vou fazer essa palestra aqui e vou contar um pouco desse experimento, vou contar um pouco da experiência, um pouco também, eu vou contar um pouco da minha vida, e aí vocês vão poder abraçar essa visão junto comigo. Então, gratidão a todos vocês por estarem participando e vamos lá! Ver e perceber através das lentes do tempo. Eu comecei a seguir o Sincronário das 13 Luas há muitos anos atrás. E quando Valun Votan fez o chamado para o seminário Magos da Terra de Picarquim, que foi um retiro de 49 dias no Chile, onde mais de 144 participantes fizeram um experimento de viver numa comunidade 1320, experimentando o tempo completo dentro do sincronário das 13 luas. A nossa experiência foi aumentando a cada dia. Nós pudemos, durante essas 7 semanas, criar um campo de ressonância muito poderoso, uma expansão amorosa e, é claro, acompanhados de Valon Votan e Bolonic, durante 7 semanas, eh, foi uma experiência muito intensa. Para ir para essa experiência, eu renunciei todas as minhas ataduras no mundo 1260. Eu pedi demissão de uma grande corporação que eu trabalhava, fechei o apartamento que eu morava, encaixotei todas as minhas coisas e fui para essa experiência pronta para algo que eu sabia que ia transformar por completo a minha vida. Essa experiência, ela a cada dia ela ia informando lugares muito profundos da minha alma, e eu ia recordando a minha verdadeira essência e a minha verdadeira missão. Eu sou estrela ressonante amarela da onda encantada do vento, e essa lembrança foi acontecendo aos poucos dentro desse espaço, dentro desse campo coletivo de vida 1320. Por causa dessa experiência, né, quando esse seminário terminou, eh, dentro de mim existia uma coisa muito profunda que era: não existe plano B. O mundo 1320 precisa ser criado. Nós precisamos começar a aportar os nossos dons e os nossos talentos e os nossos recursos para criar esse mundo 1320. Então, naquele momento, nós nos juntamos com alguns magos da terra e saímos nos aventurando. Primeiramente, foi para formar uma caravana educativa para o novo tempo. Alguns participantes, né, tipo Aníbal e outros, eles já estavam fazendo caravana, eles já tinham uma certa experiência vivendo integralmente o tempo 1320. Mas outros de nós nos somamos, e aí, no momento, compramos vários ônibus e fizemos essa experiência que nos trouxe até a Patagônia. Durante o seminário do Magos da Terra, né, o Valon Votan foi nos apresentando a forma de nos organizar socialmente, aplicando a lei do tempo. E isso, fez total diferença na organização do seminário e na criação desse campo coletivo. Então, o meu desejo mais profundo era replicar essa experiência em tempo completo, na vida real e eternamente. E essa foi a aventura que eu me propus a ancorar aqui na Patagônia. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Esse experimento ele durou de 2000 até 2013.
porque realmente era um experimento, né, ele nunca foi considerado como uma comunidade 1320, sim um experimento de vida sustentável autorregulada pela lei do tempo. Como perceber o tempo na vida real e compartilhar essa visão com as outras pessoas. Como ver as pessoas que a gente conhece, as nossas relações, todo mundo que a gente tem ao nosso entorno como quinhos planetários, entendendo como cada um de nós pode participar ativamente da criação do coletivo 1320, se cada um de nós se propõe a ser aquilo que veio ser. Então vamos lá. Através dessa apresentação, eu vou levar vocês a esta visão da criação desse campo coletivo e a gente vai começar a entrar no campo da imaginação, aqui. No campo da imaginação, nós vamos entrar nesse momento imaginando o mundo 1320, todas as pessoas que você conhece, os lugares que você trabalha, a escola, a tua família, todo mundo está inserido na frequência de tempo 1320. Antes da gente começar essa apresentação, eu quero ler um pedacinho aqui de um trecho do livro Sonda de Arturos que me inspirou muito, 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 muito quando eu comecei a fazer meus trabalhos na internet. Eu passei primeiro os anos de 2000 a 2013 ancorando o Jardim Mundial de Paz, e quando esse experimento encerrou, eu entrei numa nova etapa junto com a minha entrada num tom magnético no meu castelo de destino, e comecei a trabalhar online. E no meio dessa história de começar a trabalhar online, eu me reencontrei com esse trecho da Sonda de Arturos e que fez todo sentido para mim. E esse trecho também foi uma inspiração para esse momento que a gente está vivendo, para poder também colaborar em ancorar esse evento e muitos outros eventos online que estão acontecendo aqui no planeta Terra. Então ele fala assim: Coletivo Eletrônico CE 2000. Refere-se ao programa que tem por objetivo informar seus sistemas de informação eletroneural com inteligência para preencher e transformar-se em nome da telepatia universal. O sistema eletroneural planetário, redes de televisão e computadores, e toda a tecnologia mecânica que é necessária para suportá-lo são uma armação. O que fica abaixo da armação são os caminhos da comunicação que estão esperando para seres despertados na forma de Manitou planetário, um painel de comando da telepatia universal. Nesse momento que a sonda de Arturos foi escrita, a internet ainda não existia. Mas ali estava uma chave muito importante, que ia chegar um momento que nós íamos ter que usar as redes eletroneurais do planeta para ativar o sistema telepático. E é isso que está acontecendo agora. Muitas pessoas trabalhando online, despertando consciência. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, nós começamos a fazer isso conscientemente. Estamos criando o advenimento da telepatia universal. Então, vamos seguir aqui. Outras duas citações aqui que me inspirou muito em todo esse processo foram alguns trechos, né, da Dinâmicas do Tempo. Na verdade, a Dinâmicas do Tempo ela é inteirinha a inspiração, mas tem alguns, postulados muito especiais que eu quero compartilhar com vocês também. Um deles é o 6.8. As fórmulas de tempo do encantamento do sonho, inclusive as harmônicas, cromáticas, famílias terrestres, ondas encantadas, castelos e geometrias pulsares, enquanto demonstrativas de pura matemática holográfica radial da lei do tempo, têm aplicação social imediata na criação do domínio do tempo. O domínio do tempo é o sistema autônomo, autorregulador do governo telepático da ordem quatridimensional da realidade. E o outro, 6.9, na quarta dimensão do tempo, a forma social e a ordem telepática são uma unidade. Os códigos do encantamento do sonho informam completamente o calendário de 13 luas e o telectonon com matrizes subliminares que somente podem ser completamente acessadas quando as formas de comunicação
e organização social 1260 tenham sido completamente extintas. Então, aqui a gente entra neste campo de imaginação. Não existe mais o mundo 1260 e nós estamos cocriando o mundo 1320. Bom, nós sabemos que existem duas ordens de tempo para quem acompanha o sincronário das 13 luas. Um é a ordem cíclica do tempo, com as 13 luas de 28 dias, e a outra é a ordem sincrônica do tempo, com o Tzolk'in. As duas juntas combinam o sincronário das 13 luas, o sincronário da paz, que é essa contagem do encantamento do sonho que seguimos todas as pessoas que estão criando esse coletivo telepático 1320. Vamos dar o exemplo de hoje, né? Como estamos hoje. Quando a gente junta a ordem cíclica e a ordem sincrônica, nós temos o sincronário das 13 luas, como a gente conhece. Então, 13 luas de 28 dias. Hoje estamos no dia Dali 22 da lua cósmica. Estamos começando hoje a última semana do ano Mago Magnético Branco, ok? E o Kim do dia de hoje é o macaco ressonante azul. Coletivo humano autorregulado pela ordem sincrônica. Vamos começar a brincar disso? Bom, cada um de nós é um Kim planetário. Cada um de nós já assumiu a nossa responsabilidade dentro da criação desse coletivo eletrônico. A partir da data do nosso nascimento, temos uma assinatura galáctica, o que nos faz ser reconhecido como Kim. Então, cada um de nós tem um Kim. Eu sou estrela ressonante. Cada um tem seu lugar, seu oráculo, sua onda encantada e suas coordenadas. Cada um de nós tem um desenho galáctico completo, cheio de coordenadas que gravam toda a nossa memória e informam o nosso desenho galáctico, e cada um tem um particular, tá? Mas todos nós temos um lugar dentro desta matriz do Tzolk'in, e esse lugar é um lugar muito especial. Cada um de nós tem um lugar e às vezes a gente compartilha o lugar com outros Kins, ok? Estamos seguindo a mesma contagem de tempo, o mesmo propósito e com as mesmas coordenadas, ou seja, todos os dias estão informados pelos códigos do tempo e nós todos estamos participando, estamos cientes dessa informação. Não temos a dualidade de se é janeiro, fevereiro, se 12, 60, se 13, 20. Estamos aqui nesse mundo onde tudo é a cocriação do coletivo autorregulado pela ordem sincrônica, tá? Então, todos nós estamos no agora, totalmente no agora, focados na construção coletiva desta grande nave de tempo. Quando nós fazemos isso juntos, é como se fosse uma grande meditação planetária, diária, e que nos coloca juntos no tempo, né? Sincronicidade quer dizer juntos no tempo. Então, juntos no tempo, nós vamos compartilhando o nosso momento presente, colocando toda a nossa atenção nas coordenadas, e essas coordenadas elas são holonômicas, né? Não é uma coisa que está lá no aplicativo ou está lá na agenda, né? O tempo está informando a nossa vida. A ordem quadridimensional está informando a ordem tridimensional. E claro que a gente tem a lei do Kim, igualdade, autonomia e lealdade. Essa lei do Kim é a lei que está no encantamento do sonho. E a partir daí, nós começamos a brincar. Bom, mais uma citação especial aqui da Dinâmicas do Tempo, né? Ordem sincrônica é uma ordem vertical, quadridimensional, centrada no agora, que abarca tudo em relação à ordem horizontal do espaço tridimensional. Ordem sincrônica somente pode ser compreendida mental e conscientemente como uma estrutura de sistemas inteiros, né? Então, estamos lá, ordem sincrônica do tempo, baseadas no Tzolk'in, e como nós participamos? Bom, cada dia várias coordenadas, né? Então, a gente acordou, a gente já está consciente das coordenadas do dia e a gente já está
construindo esse nosso corpo de tempo. Primeiro de tudo, a primeira coordenada é o dia na ordem cíclica, né. Então, no caso de hoje, DALI 22 da lua cósmica, está conectado ao plasma DALI, que está conectado ao nosso chakra da coroa. Então, nós já estamos lá ativando o nosso chakra da coroa pelo plasma DALI. O Kim do dia, com o oráculo do dia, o Kim do dia é 111 e o oráculo do dia é esse oráculo. Eu não vou, me aprofundar, tá, eu só estou dando uma geral aqui para vocês. Durante todos esses dias nós vamos ter muitas palestras incríveis que vão aprofundar em cada um desses aspectos aqui da lei do tempo, tá bom? Temos o Kim do dia, o mantra Kim do dia. O mantra Kim do dia é como um poema que nos conectamos todos os dias e é muito importante estarmos conectadas com o mantra Kim. Ele é a nossa meditação, coletiva. Então, hoje canalizo com o fim de brincar, inspirando a ilusão, selo o processo da magia com o tom ressonante da sintonização. Sou guiado pelo poder da abundância. Bom, aí nós sabemos que os Kins estão os 20 selos estão nos dedos dos pés e das mãos, em um lugar ou numa biorregião no planeta, no ólon planetário, e também ocupam uma órbita no sistema solar. Então, nós temos, é por isso que é holonômico, considera todos os corpos. Então, estamos lá naquele dedo indicador da mão esquerda, estamos na biorregião do macaco, aqui na hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, México, e estamos aqui com a órbita de Vênus, ok? Então, a gente tem essa posição que a gente está conectando hoje, a gente já vai conectando tudo, ok? Depois, nós temos duas formas de nos combinar, né? Esses 20 selos, eles se juntam, nunca se separam em famílias terrestres. Então, você pode ver a sua família terrestre, por exemplo, se você sabe os 20 dedos, né, das mãos e dos pés, quais são os selos, quem tem o mesmo dedo, os dedos iguais, tem a mesma família, tá? Ou você memoriza, né, no caso, quais são as famílias terrestres. Cada uma das famílias terrestres estão relacionadas a um dos 5 principais chakras, tá? Então, coroa, laríngeo, coração, plexo solar e chakra raiz. E as 5 famílias são: família portal, sementes, luas, magos e tormentas. Família polar, cachorro, águia, sol e serpente. Família cardial, macaco, né, que é hoje, guerreiro, dragão, enlaçador de mundos. Família central, mão, humano, terra e vento. Família final, plexo solar, estrelas, caminhantes do céu, espelhos e noites. Ah, mas como que é tudo desordenado? Não, gente, não está desordenado, preste atenção. Sol, dragão, vento, noite. Semente, serpente, enlaçador, mão, estrela, lua. Cachorro, macaco, humano, caminhante do céu, mago, águia, guerreiro, terra, espelho e tormenta. As famílias, elas estão ocupando essa parte horizontal, né? Então, Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio, Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, ok? Então, a gente também nos conecta com a nossa família terrestre todos os dias. Hoje, a família cardinal ou cardial do chakra laríngeo está vibrando hoje por causa da família do dia de hoje, certo? Vamos lá? Outra ordem é a raça raiz, que são as 4 cores: vermelho, branco, azul e amarelo. Os vermelhos
iniciam, os brancos refinam, os azuis transformam e o amarelo amadurecem, né? Os amarelos amadurecem. E hoje, azuis transformam, né? Então a gente já tem essas duas bases. Hoje nós somos família cardial e nós somos raça raiz azul. Então, todos os azuis estão pulsando. Todas as pessoas de família cardial, ou seja, macaco, guerreiros, enlaçadores de mundo e dragão, estão pulsando. Como assim pulsando? Eles estão pulsando dentro da onda encantada. Vocês sabem que o Tzolk'in são 260 frequências, que estão organizadas em 20 ondas encantadas de 13 dias. Cada uma das ondas encantadas tem esse formato, né? São 13 Qins. Nós estamos na onda encantada da serpente. O Qin de hoje é um macaco ressonante, então nós estamos dentro desta onda encantada. E hoje nós estamos pulsando, né? Nós estamos pulsando com os azuis, e estamos pulsando com a família cardial, né? Então, essas são as coordenadas que a gente vai colocar atenção para poder criar a nossa organização social baseada no tempo. Como a organização social é baseada no tempo, a gente conecta o campo telepático, né? Todas as pessoas hoje, os azuis e a família cardial, hoje estão responsáveis pela criação desse campo telepático. Estamos, por exemplo, num lugar, né? Se fosse tipo uma cidade, todo mundo dessa família ia hoje estar responsável por algumas atividades. Como que a gente define as atividades, né? A raça raiz, por exemplo, ela se junta. Primeiro a gente pulsa na quarta dimensão, tá, gente? A gente tá na ordem do tempo. Depois é que a gente vai na organização do dia, tá? Com as tarefas diárias. Então a gente começa sempre pela organização telepática, né? Então vamos pulsar. Então os azuis se encontram e pulsam. Dentro da onda encantada, eles estão pulsando aqui em segunda dimensão. Também não vou me aprofundar aqui, vai ter palestra sobre isso, mas hoje os azuis estariam mão elétrica, macaco ressonante e águia espectral. Então, as pessoas desse pulsar estão sustentando telepaticamente esse pulsar e também pensando no planeta, eles estão guardando, né, esses espaços aqui, essas biorregiões aqui, né? Este é o campo eletromagnético, ok? E a família terrestre também está pulsando dentro da onda encantada. O pulsar interdimensional, o pulsar harmônico, ele é guardianeado pela família terrestre. E hoje são os cardeais. Nessa onda encantada, os cardeais estão em enlaçador lunar, macaco ressonante e guerreiro cristal. Então, esses dois pulsares, as famílias e as cores se orientam para estar colocando este dínamo para funcionar, né? É como se fosse um dínamo mesmo. Família, color, família, color, família e cor. A família no campo gravitacional e a cor no eletromagnético. Mas também eu não vou me aprofundar nisso agora. Então, estamos aí com o nosso corpo de tempo ativado, com a nossa posição ativada, e aí nós precisamos definir as tarefas, né? Nós sabemos que todos nós somos quins planetários. Então, cada um vê, se expressa e percebe o mundo através do seu ponto de partida, né? Então, quando você vai conversar ou quando você conhece uma pessoa ou quando você se relaciona com ela, você sabe quais são as coordenadas dela, você sabe em que onda encantada ela tá, você sabe como ela reacciona, de acordo com diferentes coisas que vão acontecendo. Então,
a gente já não fica vendo só desde o nosso ponto de vista, a gente vê desde o ponto de vista do outro, a gente enxerga através dessa lente do tempo, né, a gente enxerga a realidade através dessa lente. O que que essa lente está informando o dia de hoje, né, não só na minha vida, mas na vida planetária inteira. E nesse coletivo que estamos nos organizando, estamos pulsando, né. Também a gente pode fazer exercício, gente, de para qualquer onda encantada, tá. Então, por exemplo, o ano que vem, estes seriam os pulsares do ano que vem. A família eu sou da família Sinal, então para a próxima onda encantada, a família Sinal vai estar no tom magnético, rítmico e espectral, na próxima. E, eh e a minha cor amarelo vai estar no tom elétrico, ressonante e espectral. Então a gente vai se localizando e vai fazendo essas relações. E a gente não está fazendo isso sozinho lá no nosso quarto, né. "Ah, eu hoje é tal coisa", e tratando de entender o mundo e as pessoas estão tudo em outra contramão. Não, nós estamos nesse coletivo, eletrônico, compartilhando esse conhecimento com todas as pessoas que nos rodeiam. Essa é a nossa realidade 1320. Todo mundo que a gente conhece, tudo que a gente faz está autorregulado. Então, as escolas funcionam assim, os trabalhos, os bancos, os hospitais, tudo funciona através desse tempo. Para que isso seja possível, nós precisamos acreditar, imaginar, pulsar e criar, né? Porque durante toda a nossa vida, todos nós aqui passamos muito tempo construindo o mundo 1260. O mundo 1260 ele é construído com o nosso tempo, ele é construído com os nossos talentos, ele é construído com tudo que a gente já investiu de nossos recursos. Ele é construído, com todas as inspirações de todas as pessoas que já passaram por esse planeta e que estão passando. E aí foi criado um mundo autorregulado pelo calendário gregoriano, que é do jeito que ele é. Agora, para a gente criar um mundo autorregulado pela lei do tempo, a gente precisa realmente acreditar que isso é possível, colocar isso para funcionar. Essa é a nossa aspiração, sem plano B, a nossa aspiração maior é estar no mundo onde todo mundo está autorregulado pelo tempo. Isso não é uma coisa que pode acontecer daqui 200 anos. Isso pode começar a acontecer agora mesmo. Em cada um de nós que fala: "Sim, senhora, não tenho plano B, eu vou é para o mundo 1320 já". E aí entra a cocriação da realidade, com tantas ferramentas de cocriação que existem, né. Bom, tem mais aqui eh, uma inspiração aqui, o 2.6 da Dinâmicas do Tempo, e aí fala, né, a consciência do tempo dentro de uma massa estelar induz a crescente criatividade autorreflexiva, em conformidade e em cumprimento da lei do tempo. Tempo fatorado por energia igual a arte. O efeito consequente de operar de acordo com a lei do tempo é a crescente participação consciente na ordenação criativa do universo. Através da mente evoluída telepaticamente, as forças da natureza podem ser moldadas para funcionar de acordo com qualquer dos diferentes níveis de evolução. Quando compartilhamos esse mesmo campo coletivo, nós realmente podemos co-criar, porque é muito mais poderoso co-criar em um grupo do que co-criar sozinho, né. Então nós temos já toda essa ferramenta maravilhosa que nos ordena no tempo e temos todas as outras centenas e milhares de ferramentas que estão disponibilizadas para toda a humanidade, para criar o mundo que a gente quiser criar, né. O que a gente precisa nesse momento é da coragem, a intenção, a determinação indestrutível e inquebrantável para a cocriação dessa realidade. Eu convido todos vocês a colocar a máxima atenção, energia para a criação desse novo mundo. Vamos ver aonde a gente consegue chegar, trazendo tudo do nosso campo da imaginação para o nosso campo presente. Tudo é possível, tudo. A gente precisa acreditar nessa possibilidade.
Então, gente, gratidão a todos vocês por terem participado. Sigam assistindo todas as palestras que vocês puderem assistir, porque são incríveis, pessoas do mundo todo, maravilhosas, colocando seu tempo, seu amor à disposição da criação desse grande coletivo. Quero convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, Códigos do Tempo, no Instagram, no Facebook. Vocês têm total liberdade para entrar em contato comigo e eu tenho o maior prazer de contar todas essas aventuras de todos esses anos para vocês. Quero agradecer muito a Rainha Vermelha, o nosso querido Valum Votan, Jacob, Rodrigo e todas as pessoas que estão participando na produção desse grande evento. Um abraço, em Laquete, sou outro tu.